Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre. Estou começando a matéria de oclusão. E a professora pediu para revezar o sistema estomatognático. Sempre travo na hora que eu vou falar isso. Então agora eu trouxe algumas imagens. Depois aqui eu vou mostrar o programa também bem interessante que é o Atlas 3D. Ele é muito bom, agora ele tá todo desbloqueado. Antes não era, tipo, antes era um dinheirão pra comprar ele. Agora ele tá desbloqueado, então vai ficar bem legal o vídeo também. Foi mal, gente. Foi mal. Primeiro vamos falar sobre a estrutura da língua. Primeiro eu gosto de estudar a língua separando ela. A gente tem duas estruturas, que é o dorso e a raiz. O dorso é o complemento dela. O dorso vai até aqui mais ou menos. Daqui a pouco eu dou uma explicada melhor. Mas aqui o dorso até aqui. E daqui para trás é raiz já da língua. Então, a primeira coisa que eu vou te começando falando é sobre o ápice. O ápice é a ponta que a gente tem. Aqui a gente tem o sulco mediano, que pode ser chamado de sulco mediano também, sulco medial, sulco sagital. É só a nomenclatura, mas do mesmo jeito está certo. E eu gosto de entender e decorar as papilas da parte anterior, pensando em uma ordem. Primeiro, eu gosto de pensar na fungiformes. Depois, eu gosto de falar. A segunda, eu gosto de pensar na filiformes. E a terceira era a foliadas, que é a mesma coisa que folhada. Só muda a nomenclatura, mas tá certo. Então, eu gosto de pensar nessa ordem, como papila fungiformes, papila filiformes e papilas folhadas, que fica, como eu já disse, na parte anterior da língua. Anterior. A ah, e tem mais uma papila, que é a papila circunvaladas, que ela pode ser chamada também de papila valada, mas eu costumo de chamar ela de papila circunvaladas. É só nomenclatura, mas só nomenclatura que é diferente. Como eu disse aquela hora, até aqui, gente, é o dorso da língua. Até aqui vocês têm que pensar. Daqui para trás é raiz. É pouca estrutura e é umas estruturas bem fácil também. Aqui ó, mais ou menos, a gente tem aqui o forame cego, junto com o sulco terminal. Vem o sulco terminal e vem o forame cego logo em seguida. E a tonsila da língua fica aqui. Aí primeiro a gente tem o arco palato glosso e depois o arco palato faríngeo. Então, arco palato glosso, arco palato faríngeo. Sempre essa ordem. Já vi gente, eu mesmo trocava as ordens, mas depois que tipo, a gente vai pegando o jeito, fica mais fácil. E é epiglote. Gente, sobre a estrutura da língua, é isso. É legal vocês. Como que eu posso traçar uma língua? Uma linha aqui. Vamos ver. Isso aqui? Não. Elementos aqui, ó. Aquela parte que eu falei de separar esse aqui, ó. Legal vocês separarem essa parte assim, ó. Vai tampar. Não, aqui, ó. Só diminuir, na verdade. Fui burro. Aqui, ó. É legal vocês estudarem a língua, fica mais fácil. Tudo sobre anatomia. O que mais funciona pra mim é dividir. Divide a parte anterior e parte posterior. Parte anterior e posterior. O que? Dorso e raiz. Fica bem mais fácil da gente entender a estrutura. Não adianta a gente chegar aqui na imagem, pegar e ir falando um monte de coisa. Pô, vai ficar muito mais complicado para você entender. Então, essas aqui é as estruturas da língua. Agora eu vou falar sobre os músculos da expressão da face. Os músculos da expressão da face, alguns, eles, em torno, em geral, eles fazem parte dos músculos da mastigação. Os músculos da mastigação vai ser outro vídeo que eu vou trazer, por conta que é um assunto bem mais chato.
Os músculos supraioide e os infraioide são músculos bem mais chatinhos, nomes. Então, quis trazer em vídeos diferentes. É, gente, o que eu gosto de começar? Com os músculos da expressão, eu gosto de começar sobre de cima para baixo. Que eu acho que fica melhor para entender. Vou colocar até uma seta aqui, ó, de cima para baixo. Vou colocar essa seta cor vermelha. Gente, meu vídeo é assim mesmo. Eu gosto de fazer vídeo bem natural, minha pegada é essa. Ó, eu gosto de aprender como de cima para baixo. Eu acho bem mais fácil. Aqui tem mais estruturas, tem algumas estruturas aqui, alguns nomes que não são músculos. Então aqui para completar a imagem em si mesmo. Bem aqui no meio entre a sobrancelha, uma vez a gente tem um músculo próximo. Ele tá bem aqui, ó, esse verde. Ele é. Do lado, esse azul, vamos se dizer aqui, ele é o músculo orbicular dos olhos. Os músculos orbicular dos olhos, eles têm a função do quê? De abertura, fechamento, a questão de... É essa, é a mesma coisa da boca, mas o músculo orbicular da boca, ele é mais complexo, ele consegue realizar mais movimentos, que depois eu comento. E aqui, gente, é a mesma coisa também na língua. É legal acho que vocês traçarem uma linha aqui. Por conta do quê? A gente viu o músculo próximo orbicular do olho. O próximo é o músculo do nasal. Ah, antes aqui, gente, ó, tem o músculo dos supercílios também, que fica bem aqui, esse rosa aqui, ó. E aqui, esse cinza, a gente tem o músculo nasal. Bem aqui, ó, vocês têm que pensar. Deixa eu copiar essa. Não, gente. Ai, caralho. Ah, não, pô. Ai, desculpa. Aqui, ó. Você tem que pensar isso também. Por conta que aqui no músculo nasal a gente tem quatro músculos que ficam colados um nos outros. Que é o músculo levantador, músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, que é esse rosa bem aqui, ó. Músculo levantador da superior, músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Depois a gente tem o músculo labial superior, e o músculo zigomático maior e menor. São esses aqui que eu tô apontando o mouse. O, o zigomático maior é o de baixo e o zigomático menor é o de cima. Aí a gente tem o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, que fica encostado com o nariz, e o músculo do lábio superior. E logo aqui embaixo tem o bucinador, que é esse bem. Não, esse aqui é o risório. Esse aqui é o risório. Esse aqui é o bucinador, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse marrom aqui. Acho que é o marrom. Eu gosto de prender nessa ordem. Daqui pra baixo. Lembra? Eu sempre traçam essas linhas, gente. Fica mais fácil para vocês aprenderem. Agora vem o músculo orbicular da boca. O músculo orbicular da boca, ele tem a mesma função do orbicular do olho, porém ele tem a função de fechamento e abertura. Eu acho que não tenho tanta certeza nessa informação agora, mas eu acho que ele tem um movimento de, não, tenho certeza assim, de lateralidade. É um músculo muito importante. E nisso a gente tem, fala já do plasma aqui, do plastisma, que eu nunca decoro esse músculo. Desculpa, meu professor Guilherme, eu nunca decoro ele, toda vez eu esqueço. Que é esse rosa. Mas o importante aqui, que eu sempre gosto de. Os importantes, né? Não que o plastisma não seja importante, mas, porra, nunca lembro dele. Mas esse que eu vou falar agora são bem legais e tá bem destacado aqui, ó. Depois, vou começar falando do músculo do risório. O risório, ele conecta completamente com o músculo orbicular. O risório é esse verdinho aqui.
Depois a gente tem o músculo do mento, que é esse bem aqui, esse verde também. Aí a gente tem o músculo depressor do lábio inferior, que é esse roxo bem clarinho. E a gente tem o músculo depressor do ângulo da boca, que é esse azul. E o bucinador, eu já tinha comentado, né? Que é esse marronzinho. Gente, sobre os músculos da expressão, é esse. Lembrando, são os músculos da expressão da face só. Eu vou trazer os músculos da mastigação em outro vídeo, por conta de ser músculos complexos, nomes complexos, eles fazem ações complexas. hum, E isso eu vou trazer em um vídeo mais para frente. Agora a gente vai lá pro programinho. O... Aqui são as fontes que eu peguei. E sempre traçam essas linhas. Essas linhas me ajudam bastante. Gente, agora vamos falar sobre aqui. Vamos falar sobre mandíbula já. Lógico, eu tô falando, tô revisando o sistema estomatognático. Tô falando bem por cima, gente. É que eu dei uma estudada aprofundada, mas é o que eu tô falando aqui é bem por cima mesmo, por conta que o sistema estomatognático, ele envolve todos os sistemas do nosso corpo, né? Eles funcionam simultaneamente, todos juntos. Então, as funções desse sistema, falar bem por cima mesmo, mastigação, deglutição, respiração, fonação e postura. Postura influencia muito nisso. E aí a gente tem sistema muscular, os ossos, que eu vou falar agora, sistema nervoso, as glândulas submandibular, parótida, sublinguais, as articulações, que é da tema, eu posso fazer um vídeo só explicando sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre os processos maxilares e mandibulares. Aí, o lábio, língua e bochecha também, tudo faz parte desse sistema. Mas as funções é o quê? Mastigação, deglutição. É, eu já vi um vídeo que eu percebi o quanto importante é o movimento da língua, pô. O quão o nosso corpo é inteligente. Por conta que quando a gente vai fazendo a mastigação, a língua sempre faz não movimentos aleatórios, sim movimentos coordenados, tipo, movimentos que fazem sentido estar ali na presença tipo, faz sentido estar ali, se aquele movimento. Não, agora eu vou voltar a falar aqui de mandíbula. A única articulação do nosso corpo que possui uma articulação sinovial. A sinovial é um líquido que, falar bem por cima isso aqui, eu posso fazer um vídeo mais específico. Vamos se pensar que tem dois andares acima aqui do processo condilar, da cabeça da mandíbula, que tem dois andares ali, tem esses dois andares servem para quê, gente? Eu vou falar de uma forma bem por cima. Quando a gente abre a boca, o côndilo vai para frente e quando a gente tá com a boca fechada, esse côndilo volta. Então esses dois andares são importantíssimos por conta que o líquido sinovial, ele anda, ele diminui o atrito dos ossos. Então, a articulação, a função da articulação é isso, né? Diminuir o atrito que ela pode gerar ali nos ossos. De mandíbula, gente, é uma estrutura bem pequena. Acho que eu já trouxe um vídeo no canal falando sobre mandíbula. Primeira coisa, a gente tem os processos maxilares. Os processos maxilares são todos os dentes que a gente tem na maxila. Os processos mandibulares são da mandíbula. Já vi gente dando a minha monitoria na faculdade, a pessoa, tipo, trocando. E é algo, pô, que não dá pra se trocar, né, mano? Processos maxilares e mandibulares, pô. A pessoa sabe diferenciar a maxila da mandíbula, tá? Voltando no assunto aqui. Primeira estrutura, que nem eu comentei aquela hora na pa- no começo do vídeo. Eu gosto de estudar. Não adianta a gente pegar anatomia e começar falando qualquer abobrinha. A gente tem que separar. Então, eu separo como? Corpo e ramo. Já vi chamar, tipo, isso aqui meio que de. Não vou lembrar o nome certo, mas já vi gente falar, tipo, altura aqui também no ramo. Mas eu sempre chamo de ramo, o professor chama de ramo também. Meu antigo professor, né? Então, graças a Deus, não tenho mais cabeça e pescoço. E não faço mais monitoria, vou fazer monitoria agora de farmaco, de anestésio. O professor falou que um dentista que não sabe anestesiar, ele não pode ser nem considerado um dentista. Então, vamos fazer monitoria de
farmaco e anestésico. Graças a Deus vai dar certo o horário, o dia, bateu tudo que me agrade. Então, graças a Deus deu certo. É, e, gente, voltando no assunto, mano, eu saio muito do assunto, né, gente? Mas meus vídeos é isso, pô. Meu vídeo é um bate-papo também. Meu vídeo não é um só falar da aula também. Vocês percebem que é tudo bagunçado, ó. O programa pra gravar, esse aqui que eu tava gravando, o programa, o aplicativo, o Canva, o Opera, a pasta. É um canal que minha parte aqui é toda bagunçada, a parte do Enzo, o outro Enzo que faz psicologia, a parte dele é muito mais arrumadinha. Ele gosta de ficar mexendo no OBS, que o OBS é uma bosta pra você ficar mexendo, é muito chato. Eu não suporto ficar mexendo nesse bosta. Então, o vídeo do Enzo é muito mais arrumado do que o meu. O meu é algo simples, é algo que eu gosto de chegar aqui, falar pra vocês, taranana, e direto e reto. Não que ele não seja isso, mas o vídeo dele é mais, vamos dizer, é melhorado. A questão de edição, essas coisas. Ele corta o vídeo, eu não corta porra nenhuma, vai tudo direto, não tô nem aí. O importante mesmo é passar conhecimento. Tem um canal de matemática, eu não vou lembrar ele, mas não vou lembrar o nome do canal dele. Mas o primeiro vídeo do nosso canal tem um link que eu coloquei. O a melhor coisa que a gente tem no mundo, do lado estudante, da visão do estudante, é a gente compartilhar a informação. Aquele cara falou aquilo girou uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, porra, mano, eu adoro anatomia. Pô, vou começar a fazer vídeo, mano. E hoje eu já tô com uns 10 vídeos lançados no canal. Tava sumido por conta das séries, agora eu voltei. Ontem foi meu primeiro dia de aula, pô. Foi da hora demais. E hoje eu tive aula de horta, oclusão. Pô, foi muito foda, pô. Gostei muito. O professor entrou bem por cima da matéria, mas eu gostei muito. Ó, voltando no assunto, gente. Vai, vamos voltar. Como eu falei aquela hora, corpo e ramo, eu gosto de separar. A primeira coisa que a gente tem, que pode começar a falar, é o tubérculo mentoniano. O tubérculo mentoniano tem um músculo mentoniano, tem um nervo mentoniano, tem tudo mentoniano, vocês pensam. Depois a gente tem o forame mentual. E a gente tem, aqui não dá pra ver, aqui no programa não tem, mas aqui é bem aqui na parte posterior, da visão anterior da mandíbula, a gente tem as espinhas genianas superiores e inferiores. Na peça, na mandíbula mesmo, ou em uma peça com todos os detalhes, peças que tem detalhes mesmo, não só os básicos, a gente consegue ver as espinhas genianas superiores e inferiores. Elas são meio que uma bolinha, que elas ficam bem aqui, ó, né, que elas ficam. E nisso, eu falei isso, e aqui é os processos maxilares, e aqui a gente vai, aqui ó, a gente tem uma linha oblíqua, ela chama essa linha, bem aqui que desce, ó. Bem aqui a gente tem uma fossa chamada retromolar. Partindo para o ramo, a gente tem o ângulo da mandíbula. Aqui no ramo, a gente tem o processo coronoide e o processo condilar, a cabeça da mandíbula. Isso que é a parte mais importante, onde vai lá nos dois andares que eu falei, que tem o líquido sinovial, é a única articulação da nossa cabeça que faz vários movimentos, que faz movimento, é a única, é a mandíbula. Essa parte daqui de fora é isso, mano. Aqui a gente tem o canal mandibular, forame mandibular, canal mandibular. Na minha visão, isso aqui é um canal mandibular. Tem muitos livros que colocam como forame, mas na minha visão, e como eu aprendi, canal é quando forma meio que um tubo. E o forame é só o redondo mesmo, só o buraco, vamos se dizer. Tem aquilo e já passa, tipo, já entra em outra estrutura. Aqui não, aqui forma. Você pode ver que aqui forma um tubo, porra. Aqui passa debaixo dos dentes. E sai aqui, ó. Tudo que entra aqui no canal mandibular sai aqui no foramental. Gente, sobre mandíbula é isso, pô. Mandíbula é muito fácil, mandíbula é pouca coisa, então não é difícil. Eu não vou continuar o assunto sempre é algo fácil. E aqui, vamos falar de crânio agora, né? Crânio é um bagulho muito da hora. É um parte que eu gosto pra caralho pra estudar. Vamos começar falando aqui, gente. E aí, vocês estão gostando da aula? Deixei nos comentários também. Eu queria que o canal crescesse mais um pouquinho. Eu quero daqui a um tempo começar a fazer live. Eu queria debater assuntos, principalmente de anatomia, cabeça e pescoço, desculpa.
Mas o assunto que eu mais gosto de estudar é o assunto que eu mais tenho, não sei, nome por falar, para debater, o que eu mais gosto de estudar até agora no meu curso. Porém, eu tive orto hoje, eu acho que, porra, tenho muita vontade de fazer buco, né? Mas orto, eu não sei se, tipo assim, minha professora, ela explica muito bem, ou tipo, eu acho que eu gostei, mano, por conta que é, me segurou muito a aula de orto e de oclusão. Então eu vou começar falando, gente, eu enrolo demais. Essa parte amarela aqui, ó, não vou ficar clicando, mas eu vou com o mouse aqui, ó, a setinha do mouse. Eu clico e fica estourado com essa luz. Essa parte amarela que é o osso frontal, osso, não, frontal, parietal, laranja, temporal e occipital. Osso zigomático, osso esfenoide, etimoide, o marrom, esse cinza aqui, e o lacrimal. Osso nasal. O nasal, gente, ele é um músculo duplo. Ele não é um músculo, ele não é ímpar, ele é par. Bem aqui no meio do osso nasal a gente tem uma sutura que não aparece muito aqui no programa, mas a gente tem ela, uma suturinha ali, ela tem. Então, ó, falei, esfenoide, etimoide, lacrimal, maxila, processo da palatina, processo da palatina da maxila, palato duro, palato mole. Aí a gente tem o esfenoide, bem aqui, ó, é o vomer, aqui, ó, esse rosinha. Aí a gente tem as conchas nasais inferiores e as superiores. Hospital de osso, acho que eu falei tudo, né, pô? Arco zigomático. Ah, arco zigomático, não sei se eu não lembro se eu falei. Agora vamos falar sobre o que, gente? Sobre foraminho já? É, eu falei tudo aqui. Estou lendo aqui, eu tô falando tudo. Aqui, ó, vamos ficar agora assim. Osso da palatina, gente. Esse. Aí a gente tem o forame incisivo. Falar sobre. Agora eu vou falar tudo, gente. Vou falar tudo, um resumão, algo bem detalhado. Vou apontando aqui, vocês vão acompanhar. Osso da palatina, forame incisivo, sutura palatina mediana e sutura palatina longitudinal. É que a gente tem o processo palatina da maxila. Aí a gente tem o forame palatino maior, forame palatino menor. E aqui passa as veias, artérias, nervos palatinos maiores e menores. E aqui, ó, a gente tem uma estrutura. Oh, merda. Aqui, ó. É assim, né, gente? Fica melhor. Que tem os processos pterygoides, que são dois, o medial e o lateral. Esse é o lateral e o medial. Esses processos servem para a inserção dos músculos da mastigação, como pterygoideu, medial e lateral. Esses músculos eu vou trazer um vídeo no próximo vídeo, trago eles. E vamos falar dos famosos buraquinhos, vamos dizer. Não, aqui tem mais estruturas ainda, ó. O côndilo. O côndilo a gente tem que pensar que ele se encaixa. E ele se encaixa onde? Fica a dúvida. Essa dúvida é pesquisem, mas é algo fácil. Se encaixa na vértebra, os côndilos. Aqui tem uma articulação, mas não vou lembrar o nome da articulação. Aqui, ó, a gente tem dois processos. Essa montanha e essa pontinha, que é o... Calma, agora esqueci o nome, pô. Processo estiloide e processo mastoide. Bem aqui, ó. Esses dois. Tá, que é o forame magno. O forame magno, ele é o segundo maior forame do corpo em geral. Ele só perde pro forame que fica na bacia, se eu não me engano. Aí aqui a gente tem o canal do hipoglosso. Não, canal condilar é onde passa o nervo do hipoglosso. Não, mentira, gente. Canal condilar e canal do hipoglosso. Que aqui não dá pra ver, ó. Mas aqui embaixo do côndilo fica, ó. Aí aqui, ó, na frente do, do processo estiloide, a gente tem o forame estilomastoide.
Não, ó, forame redondo, forame oval, forame redondo, forame lacerado, forame espinhoso e forame estilomastoide? Não, mano, tô falando merda, pô. Forame estilomastoide, aqui é a fossa jugular. É, não, a fossa jugular aqui. Caraca, gente, calma. Ó, aqui é a. Não, não, tá certo, tá certo. Forame estilomastoide, fossa jugular, canal cariotídeo e forame lacerado. Forame redondo, forame oval e redondo. Será que eu falei tudo aqui, gente? Ó, bem aqui, ó. É o meato acústico externo. A gente tem o meato acústico interno, que ali fica os ossos da audição, que são os martelo, bigorna e estribo. Canal cariotídeo eu falei, pô? Falei, né? Falei. Aqui, ó. Canal cariotídeo, fossa jugular e forame lacerado. Aí a gente tem vários outros forames, que é forame supraorbital, forame infraorbital, fissura orbital superior, fissura orbital inferior, canal óptico e forame mastoide aqui no fundo. E é isso, gente. A aula de hoje foi isso, revisando um pouco sobre o sistema estomatognático. E vamos embora, né, para mais um semestre de faculdade. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo.